Olá, cursistas! Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do nosso Plano Nacional de Educação. Quais são as metas importantes aí estabelecidos por esse plano nesse período aí de 2014 a 2024? Bom, vamos lá. Então, o que é importante nós entendermos antes de nós falarmos das 20 metas do PNI? Primeiro, o Plano Nacional de Educação ele é um documento elaborado e ele tem a validade de 10 anos, né? E esse plano vigente que nós temos agora, ele é de 2014 a 2024. Anterior a esse plano, nós tínhamos o de 2001 a 2011, aí nós temos aí esse pequeno delay entre 2011 e 2014, que é o término de um e o início da vigência de outro. Esses planos de educação, né, esse planejamento aí por 10 anos para a educação brasileira, ele vai adotar medidas mais precisas quanto à necessidade daqueles conteúdos mínimos, né, tratados em vídeos anteriores que eu coloquei para vocês, da Constituição, da LDB, né, e que lá nas diretrizes eles já começam, né, a ser considerados como essenciais, mas ele vai partir aí dos mesmos direitos e objetivos de aprendizagem das nossas diretrizes, da nossa BNCC atual, né, que complementa e organiza melhor as ideias em relação às nossas diretrizes. E esse Plano Nacional de Educação, ele estabelece algumas metas, e essas metas, né, vão prezar aí pela construção do quê? De uma sociedade mais justa, mais democrática e agora mais inclusiva, ou seja, todos têm direito à educação e todos devem estar inclusos aí nesse sistema de ensino, tanto público quanto privado. Vamos lá, então. São 20 metas que nós não precisamos exatamente, né, saber qual que é a meta 1, qual que é a meta 2, a 3, enfim, até a 20, quando nós estamos organizando nossos estudos aí para concurso. Para esse concurso específico da CED, né, aí que nós temos, Secretaria de Educação do Estado do Paraná, esse concurso que vai acontecer agora dia 18, nós vamos entender bem o que trata esse Plano Nacional de Educação, né? Quais são as metas aí para os vários segmentos da educação. Então, vamos iniciar ali pela educação infantil. O que o plano traz para nós da educação infantil? Primeiro, relembrando, né, que a educação infantil, ela é dividida em creche e pré-escola. Creche são as crianças de 0 a 3 anos e pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos. Mais uma questãozinha aí que é importante a gente relembrar, né? A matrícula na educação infantil, ela é obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, se a gente for ver aí bem em relação à estrutura da educação brasileira, né? Como que se dá a educação básica, nós temos, né? A faixa etária da educação básica de 0 a 17 anos, ou seja, da educação infantil até o ensino fundamental. Quando nós falamos de matrícula obrigatória da educação básica, ela inicia na educação infantil a partir dos 4 anos até os 17 do ensino médio. Tranquilo? Então vamos lá. Para a educação infantil, quais são as metas, né, que o Estado brasileiro deve atingir em relação à creche e em relação à pré-escola? Para a pré-escola, universalizar até 2016 as matrículas das crianças aí nessa faixa etária e nessa etapa da escolarização. Isso é muito tranquilo para os estados, né? Os diferentes estados brasileiros cumprirem, porque a matrícula já é obrigatória. Então, aqui no estado do Paraná, nós já temos essa política aí de que a matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, aquela família, né, que porventura acaba não efetuando essa matrícula nessa idade, aí vai ter problemas lá com o conselho tutelar, com órgãos da justiça, enfim, né? A criança, a partir dos 4 anos, ela tem que estar matriculada. E a meta do nosso Plano Nacional de Educação é que, até o ano de 2016, todas as crianças, né, daquele município, eles devem estar matriculados já na pré-escola. Para as creches, que são as crianças de 0 até 3 anos de idade, qual que é a meta, né, do Plano Nacional de Educação? Ampliar a oferta em 50% no mínimo até o final da vigência. O que isso significa?
que até o final da vigência do plano, que é 2024, ou seja, até o final do ano que vem, no mínimo 50% das crianças daquele município, daquele estado, eles têm que estar matriculados na creche. Então, vamos entender aí essa questão dessas metas para a educação infantil. Quais são as políticas públicas para a educação infantil? O Estado, ele é obrigatório ofertar, né, a matrícula da criança na educação infantil. Obrigatoriamente, o Estado tem que ofertar a partir dos 4 anos. O que o plano sugere? Que até 2016, todas as crianças a partir de 4 anos já frequentem a pré-escola. E até o final da vigência do plano, ou seja, até 2024, que as crianças, né, matriculadas na creche, elas atinjam um percentual no mínimo de 50% daquela população, seja municipal, seja estadual, seja federal. Tá? Então, é mais uma meta aí que o nosso Plano Nacional de Educação estabelece. O que esse plano vai colocar para o ensino fundamental? Vamos lá. Universalizar e garantir pelo menos 95% da conclusão na idade certa, ou seja, dos 6 aos 14 anos. Então, o ensino fundamental, ele é uma etapa, né, a etapa mais longa da educação básica, a segunda etapa e a mais longa, que tem a duração de 9 anos, e para que o estudante conclua essa etapa na idade certa, ou seja, do primeiro aninho lá dos anos iniciais até o 9º ano dos anos finais, que é dos 6 aos 14 anos, o plano estabelece que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade certa. Então, a gente vê aí algumas políticas, né, paranaenses em especial, porque o alvo do nosso concurso é o estado do Paraná, e a gente vê aí algumas políticas sendo implantadas dentro da escola que visam, né, a frequência do aluno, né, aquela frequência diária do aluno, mesmo porque sem essa frequência não vai se conseguir aí atingir essa meta estabelecida pelo nosso Plano Nacional de Educação. Então, até o ano que vem, 95%, né, dos alunos inseridos no ensino fundamental, eles têm que aí estar dentro da idade certa. O que o plano trata em relação à alfabetização? Né? A alfabetização, é claro que a gente entende que o processo de alfabetização de uma criança, ela inicia lá na pré-escola, lá na educação infantil, a partir dos 4 anos. E o plano concretiza que essa alfabetização aconteça até o 3º ano do ensino fundamental. Né? Então, é mais uma meta aí que a gente tem que estar batendo até o final de 2024, para que nossas crianças elas estejam alfabetizadas até o final do 3º ano, tá? Isso aqui não pode se confundir, lembrem bem, né? Frisem bem. Isso aqui é uma meta de um planejamento para 10 anos, cujo término é 2024. A nossa Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece lá nos anos iniciais do ensino fundamental que o processo de alfabetização da criança se dê no 1º e 2º ano. Então, isso não pode ser confundido lá na hora de interpretar as questões da nossa prova. O que é meta dentro do plano? Alfabetizar pelo menos até o final do 3º ano. O que a base estabelece? Que o período de alfabetização no ensino fundamental aconteça aí no 1º e 2º ano dos anos iniciais. Tranquilo? Então, vamos lá. O que o Plano Nacional de Educação vai estabelecer para o nosso ensino médio? Tá? Então, falamos da educação infantil e falamos do ensino fundamental. Agora, quais são as metas para o ensino médio? Primeiro, universalizar o atendimento. Ou seja, que até o final da vigência do plano, que é em 2024, os nossos jovens de 15 a 17 anos estejam sendo atendidos, né, de acordo com a sua faixa etária, aí nessa etapa da escolarização, que é o ensino médio. Elevar a taxa de matrícula para 85% até o final da vigência. Então, no mínimo, mais uma vez, o plano estabelece aqui um valor quantitativo, né, em forma de percentual, que pelo menos 85% dos jovens, né, das escolas brasileiras estejam lá matriculados aqui na etapa do ensino médio.
Tranquilo, né? Bem bacana. Então, nós temos as metas para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio, para as 3 etapas aqui da educação básica. Agora, o que o plano vai estabelecer em relação à educação integral, né? Ofertar em no mínimo 50% das escolas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, a gente vê aí, né, mais uma meta que deve ser cumprida até o final da vigência do plano, e a gente já vem vindo algumas políticas também paranaenses em relação ao cumprimento dessa meta. Então, a gente percebe aí que já se aumentou as escolas, né, em tempo integral no estado do Paraná, a oferta, né, de algumas escolas em partes, às vezes só o ensino fundamental é em tempo integral, às vezes só o ensino médio. Por quê? Porque dentro dessa meta, né, os estados eles devem ofertar no mínimo 50% das escolas e dentro dessa oferta, eles precisam atender pelo menos 25% dos alunos. Não é uma meta também muito distante, porque como é um plano nacional, mesmo nós estarmos estudando aí para as escolas de nível estadual, né, escolas estaduais, inclui-se aí também as escolas municipais. E a gente já percebe aí um grande movimento dos municípios em ofertar aí tanto a educação infantil quanto os anos iniciais do ensino fundamental em período em tempo integral. Então, é uma meta aí que praticamente percebe-se que o nosso estado também vai estar cumprido. O que o plano estabelece em relação à educação profissional? Vamos lá. 25% da EJA na forma integrada à educação profissional. Então, nós temos lá a educação de jovens e adultos, né, que até um tempo atrás ela era ofertada aí em nível de ensino fundamental e médio, e o plano já estabelece aí desde 2014 que é uma meta para que os estados eles ofertem pelo menos aí 25% dessa modalidade da educação, que é a educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Nós temos também aqui no estado do Paraná um movimento muito grande por parte da Secretaria da Educação, né, que leva aí a essa parte, essa finalidade, vamos dizer, da educação, que é a preparação para o trabalho também dentro da educação de jovens e adultos. E estabelece também que os estados devem triplicar as matrículas da educação profissional de nível médio. Tá? Então, a educação profissional, nós temos a integrada, né, o ensino médio e a subsequente. Então, o plano aqui ele vai estabelecer essa matrícula integrada ao ensino médio, né? Ou seja, o que isso significa? Que aquele aluno que faz a opção para o ensino profissional, essa opção quando integrada ao ensino médio, ela vale como ensino médio. Então, depois ele vai receber uma certificação de nível profissional técnica e também, né, uma certificação que é válida para progredir aí nos seus estudos posteriores, para ele prestar um vestibular, enfim. E a educação profissional subsequente, né, aquela pós-ensino médio. Então, depois que o aluno termina o ensino médio, ele pode estar matriculando aí numa educação de nível profissional, que as políticas públicas paranaenses também têm ofertando. Mas o que o plano estabelece? Para essa forma integrada ao ensino médio, né? Então, tenho que triplicar. Lá em 2014, quantos jovens estavam matriculados na educação profissional? Então, em cima desse número, até 2024, os estados aí têm que triplicar essa matrícula. Então, vamos lá, dando continuidade aí a essas propostas aí, a esse planejamento do nosso Plano Nacional de Educação, tá? O que ele trata em relação à alfabetização? Primeiro ponto. Então, como que deve ser o percentual da população alfabetizada dentro de cada estado e, em consequência, em nível nacional? Elevar a taxa com mais de 15 anos para 93,5%. Então, que os estados, eles garantam, por meio de suas políticas públicas, que essa população acima de 15 anos, pelo menos 93,5%, né, dessas pessoas com mais de 15 anos, já estejam alfabetizadas. O plano também estabelece como meta
erradicar o analfabetismo, né? Então, sem analfabetismo aí nos estados. E reduzir em 50% o analfabetismo funcional. Ou seja, o Plano Nacional de Educação, ele vai estabelecendo aqui que para a população, né, jovem, adulta nos estados, então que seja erradicado aí esse analfabetismo, que para aqueles que têm mais de 15 anos, pelo menos 93%, né, 93,5% já esteja alfabetizado, e que essa alfabetização, ela não se reduza à simples aprendizagem de saber ler e escrever. Ou seja, ele tem que interpretar e ele tem que saber o que ele vai fazer com aquele conhecimento adquirido. Quais são as metas estabelecidas para a escolaridade média, ou seja, para aquela faixa da população que se encaixa entre 18 a 29 anos? Então vamos lá. 12 anos de estudos para a população do campo e 25% dos mais pobres do país. Então, aquela população que se encaixa entre 18 a 29 anos, que pertence à população do campo, ou está encaixada, segundo os dados do IBGE, né, dentro dos 25% dos mais pobres do país, eles têm que ter, no mínimo, 12 anos de estudos. Então, a Mari completou 29 anos e eu me enquadro dentro dessas populações, ou do campo, ou estou dentro dos 25% mais pobres do país, eu tenho que, no mínimo, 12 anos da minha vida, eu ter passado aí pela educação básica. O que mais que ele estabelece? Igualar a escolaridade de negros e não negros, né, de acordo também com os dados do IBGE. Então, entre brancos, né, e negros e não negros, como deixa bem claro aí o nosso PNE, pelo menos, né, eu preciso aí estar igualando a escolaridade dessas duas populações. Aí o plano vai estabelecendo suas metas e entra no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o nosso IDEB. Qual que é a meta, né, proposta pelo Plano Nacional de 2000 Educação para o ano que vem? Lembrando, esse ano é um ano de IDEB, né? Então, as escolas vão passar aí pelas provas, né, as avaliações externas, que vão medir aí a qualidade da educação básica. E dentro das etapas, o que o plano vai estabelecer? Para o ensino fundamental, os anos iniciais, né? Quem faz essa prova? O 5º ano. No mínimo, a média 60. Para o ensino fundamental, anos finais. Quem vai fazer essa prova? O 9º ano. No mínimo, 55. E para o ensino médio, que são os alunos do 3º ano que fazem essa prova, né? No mínimo, 52. Por que 5º ano, 9º ano e 3º ano? Porque são os últimos anos daquela etapa da educação básica. Então, lá nos anos iniciais, o último ano, o aluno já passou pelo 1º, 2º, 3º e 4º, aí ele vai realizar uma prova para que, né, as secretarias de educação, eles façam aí essas medidas de como que está o índice da qualidade da educação básica. E o mesmo acontece com o 9º e com o 3º ano do ensino médio. E esse Plano Nacional de Educação, ele vai finalizando aí com as metas em relação aos professores, aos educadores aí da educação básica dos diversos estados brasileiros e no nosso caso aqui do estado do Paraná. Quais são as metas e como que a gente pode fazer para gravar bem isso, né? Caso caia aí na prova desse concurso. Primeira meta, possuir no prazo de 1 ano formação específica de nível superior, ou seja, licenciatura. Então, é uma meta ali, 2014 até 2015, que é 1 ano depois da vigência do plano, que esses professores, eles tivessem a sua formação específica de nível superior. Foi uma meta também bem tranquila para o nosso estado cumprir essa meta. Por quê? Porque quando a gente presta um concurso, por exemplo, esse concurso de vocês, né, já vem estabelecido alguns requisitos básicos. Então, para eu me candidatar a esse concurso e para eu, né, ser chamada, caso eu for aprovada, eu tenho que comprovar ali a minha licenciatura naquela área. Então, uma meta bem tranquila,
até 2024, a gente tem garantido isso aí, porque isso aí já vem incluso aí nos diversos concursos dos diversos estados. Coloca também que pelo menos 50% dos professores, eles devem ter pós-graduação até o final da vigência. Também foi uma meta muito tranquila para os estados, né, baterem. Por quê? Isso até 2024. Porque a maioria dos planos de carreira já prevê, né, essa questão da pós-graduação. Então, eu entro num concurso com a licenciatura que me é exigida. Aí, para eu subir de um nível para o outro, eu preciso ter uma pós-graduação de nível de especialização, né? Então, já está incluso no plano de carreira. Outra questão, outra política também que foi inclusa que facilita bastante aí no cumprimento dessa meta. Os diversos concursos, eles já vêm atribuindo uma determinada pontuação para aqueles professores que têm pós-graduação, em nível de especialização, uma pontuação, em nível de mestrado, uma pontuação, em nível de doutorado, outra pontuação. Então, o que fica claro aqui? O plano, ele não estabelece qual nível de pós-graduação. Ele coloca que pelo menos 50% dos professores daquele estado ou do país, eles devem ter aí pelo menos uma pós-graduação até 2024, que é o final da vigência. Aí vem outra meta lá para os professores: garantir formação continuada na área, né? Então, não é aquela formação que eu faço, né? Eu faço uma formação hoje, aí depois, daqui 2 anos, eu faço outra formação, daqui 3 anos, porque eu tenho estabelecido lá no meu plano de carreira que eu vou elevar de nível, eu faço outra formação. Não. O que o plano estabelece aqui? Uma formação continuada na área. Como que o nosso Estado vem garantindo essa formação continuada? Primeiro, nós temos uma política aqui no nosso Estado dos formadores em ação, né? Então, os formadores em ação, bacana, ele garante aí essa formação continuada. Uma outra política paranaense, né, que bate com o cumprimento dessa meta é o acompanhamento da hora-atividade, que os professores pedagogos realizam como um processo de formação continuada em serviço, né? Então, são algumas políticas que as diversas secretarias de educação vão adotando em função aí de uma legislação maior. Qual que é a outra meta estabelecida para os professores? Valorizar e equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente até 2020, né? Então, é uma meta que já deve ter como cumprida essa meta. Que no estado do Paraná nós também não temos esses problemas, porque nós temos aí, né, essa equiparação constante por meio daqueles reajustes, enfim, né? O que a gente fica com um pouco de receio aqui, né, para a gente ficar bem claro aqui, que o plano estabelece que esse rendimento ele tem que ser equiparado aos profissionais com escolaridade equivalente. Então, vamos entender isso aqui. Lá na primeira meta, o plano não estabelece que deve ter uma formação em nível de licenciatura, quer dizer que a escolaridade equivalente aí para equiparação de salário, né? Quando eu falo em equiparar só salário, vai ter que bater aqui com esse nível de licenciatura. Então, eu, Mari, sou professora, né? Eu não posso exigir aqui, de acordo com o nosso Plano Nacional de Educação, que o meu salário seja equiparado ao do juiz, por um exemplo, porque o juiz é bacharel, ele não é licenciado, tá? Então, só os profissionais que são licenciados. E finaliza aí as metas, assegurando o plano de carreira, tendo como referência o piso nacional profissional. Então, nenhum professor aí, né, ele deve, nenhum profissional da educação, ele pode aí ganhar menos que o piso nacional profissional. Então, eu preciso assegurar plano de carreira aqui, né, e a referência para esses planos de carreira tem que ser o piso nacional profissional. É bem tranquilo essas 20 metas do PNE, né? Entendendo como que se dá essas metas, é mais fácil de chegar aí às questões da prova, né? É bem mais fácil nós entendermos o contexto do que decorar essas 20 metas do Plano Nacional de Educação e sempre aí associando, né? Qual que é a meta e quais são as políticas paranaenses em relação,
né, que estão sendo realizadas e implementadas para que se efetive aí essas 20 metas do nosso Plano Nacional de Educação. Bom, turminha, mais um pedacinho aí de conteúdo que eu venho trabalhando nas minhas aulas desse preparatório para o concurso do Estado. Nós temos turmas presenciais, nós temos turmas online, e eu tenho trabalhado em todas as turmas, e agora gravando aí pequenos vídeos, vídeos mais curtos, para não ficar muito cansativo, em relação a esses conteúdos. O próximo vídeo que eu for gravar vai ser uma discussão em cima do último simulado que eu preparei. Então, eu vou gravar aí um simulado comentado, em cima dessas duas aulinhas, desses dois pequenos vídeos que nós trabalhamos, que fala sobre a LDB, a Constituição, as diretrizes, PCNs, aí o Plano Nacional de Educação. Beijos enormes, abraços e até a próxima.